dos Santos Rodrigues. Vou falar sobre o tema de patologia quirúrgica, tireoides. De la matéria cirurgia de cabeça, coelho e tórax. Vou fazer uma pequena introdução de la patologia. La tireoides é uma glândula que produz a hormona T3, triodotironina, e a T4, que seria tiroxina. Esta hormona, a sua vez, regula a função de órgãos importantes, como o coração, o cérebro, o hígado e os rins. Assim, a tireoides assegura o equilíbrio do organismo. A glândula tem forma de mariposa com 2 lóbulos e está ubicada na parte anterior do coelho, justo debaixo da nuez de Adão. Em relação a outros órgãos do corpo humano, a tireoides é relativamente pequena, pero é uma das glândulas mais grandes que pode alcançar hasta 25 gramas em um adulto. Atualmente, diretamente sobre o crescimento e desenvolvimento de meninas e adolescentes. A regulação dos ciclos menstruais, fertilidade, peso, memória, concentração, estado de ânimo e controle emocional. Quando a tireoides não funciona corretamente, pode liberar hormônio em quantidade insuficiente, que seria o hipotireoidismo, e em excesso seria hipertireoidismo. Em ambos casos, o volume da glândula pode aumentar, o que se conhece como bócio. Agora vou falar sobre o meu caso clínico, que seria de uma mulher de 26 anos, casada, professora, residente em Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Ela ha buscado uma unidade de saúde com insônia durante aproximadamente 2 meses. Que está associada em palpitação e disneia, em esforço que antes era comum. Também a paciente informa uma perda de peso involuntária em último mês, apesar do aumento do apetite. Ademais, ela habla que ha tenido nervosismo e incapacidade para concentrar-se. A paciente também nega o uso de medicamento diário, nega também a presença de comorbidade cardíaca, respiratória e endócrina. Informa antecedentes familiares de transtorno de la tireoide. No exame físico da paciente, a paciente está em bom estado geral, apresenta lúcida, orientada em tempo e espaço. A paciente está cianótico, anictérico, hidratado e também está febril, de 36,5 graus. Ela está monotenso, de 120 por 60 milímetros de mercúrio. A pele está normal e as mucosas também. A palpação, a pele está cálida e úmida. E no sistema respiratório, o tórax está atípico, o ritmo respiratório está epnêutico, que está 17 RPM, ausência de carreira e retrações, a capacidade de expensão do tórax e frêmito tóraco-vocal completamente conservada. Está presente em toda a parede torácica. A percussão, sonido pulmonar está claro e em la auscultação há ruído respiratório fisiológico. No sistema cardiovascular, a la auscultação há ruído cardíaco monofonético em 3T, sem sopro, com ritmo irregular e frequência de 106 IPM. A tireoide, ela consiste em uma fibroelástica
que há uma ausência de nódulo e forma um volume aumentado 2 vezes por mais presença de bócio difuso e simétrico. A la auscultação, com presença de sopro e estremecimento. Em exame ocular, há uma prostrução ocular, que seria um exoftalmos. Em exames complementares, está guiado por la suspeita de hipertiroidismo, que solicitarão determinadas séricas de TSH, T4 livre, T3 e TRAB. TSH menos de 0,4 MUI, o normal seria de 0,5 a 5 MUI, e lá T4 livre seria de 3,6 NG/dL, e a normal seria de 0,9 a 2 NL/dL. E lá T3 seria de 484 NH e DL. E a normal seria de 70 a 190 NL/dL. E o TRAB... vou falar sobre meu caso clínico. Meu caso clínico é de uma mulher jovem de 26 anos, casada, professora. Ela reside em Vila Velha. Minha paciente é buscado uma unidade de saúde com insônia durante aproximadamente 2 meses, associado à palpitação e disneia em esforço que antes era comuns. Ela também informa perda de peso involuntária e em último mês, apesar do aumento do apetite, ademais de nervosismo e incapacidade para concentrar-se. Nega o uso de medicamentos diários. Nega a presença de comorbidade cardíaca, respiratória, endócrina e informa antecedentes familiares de transtorno de la tireoide. Essa minha como falei, essa é uma paciente jovem, ou de mediana idade, que ela relata em sua história clínica que há apresentado insônia, cansaço extremo, incapacidade para concentrar, nervosismo, sudoração excessiva e câmbio de estado emocional e perda de peso, entre outros. Em seu exame físico, ela está de bom estado geral, ela se encontra lúcida e orientada em tempo e espaço, ela se encontra cianótica, anictérico, hidratada, afebril de 36,5 graus e monotêncio de 120 por 60 milímetros de mercúrio. A pele é normal e mucosa. A palpação, a pele é cálida e úmida. O sistema respiratório, o tórax é atípico, o ritmo respiratório é eupnêutico e ausência de carreiras e retrações. Em exame físico, a gente mira que a paciente tem câmbios como o estado de pele, que geralmente esse estado de pele que apresenta em la paciente está caliente e úmida. Depois logo se nota um câmbio cardiovascular. Esse câmbio cardiovascular seria uma hipertensão sistólica, outro seria taquicárdico sinusal e depois a presença de B1 hiperfônico. Também se nota sopro sistólico e eventualmente um terceiro ruído cardíaco. Depois, em exames físicos, se nota um bócio que é bastante notório. Esse bócio ele é difuso
e simétrico a palpação de tiroides, ademais de uma oftalmopatia infiltrativa e oftalmopatia de Graves. Depois, exames complementares, depois que a exames complementares, traz os resultados de exame de TSH, que esse TSH vai estar suprimida, de T4 e T3 elevada, ademais de TRAB positivo. Isso vai estar guiado por la apresentação clínica do paciente. Esse paciente, depois de ter feito os exames, ele foi diagnosticado como uma hipertiroidismo de enfermidade de Graves. Logo em seguida, prescreveu um beta-bloqueador de atenolol de 50 mg por dia e metimazol antiroideu, dose de carga de 40 mg dia durante 4 semanas, e o mantimento de 20 mg por dia como tratamento de caso. A paciente ela logrou uma melhora, que depois ela veio em seguida na unidade de saúde por ter uma melhora. Agora vou ser as seguintes perguntas. Que é a enfermidade grave? A enfermidade graves é um tipo de hipertiroidismo devido a bócio difuso. Como é esse hipertiroidismo devido a bócio difuso? Ele vai se relacionar com a presença de anticorpos estimuladores da tireoide. Essa enfermidade de Graves, ela é mais frequente em pessoas jovens. E em as pessoas jovens pode dar um lugar à aparição dos orros saltões, que seria aquela enfermidade que se chama exoftalmos. E lá a inflamação da pele anterior das pernas, que essa inflamação se chama mixederma. Como diagnostica a enfermidade de Graves? A enfermidade de grave é diagnosticada com a aparição dos sintomas clássicos junto com a aparição de um bócio. Isso vai criar a suspeita diagnóstica, que vai se confirmar com a determinação de hormona tiroideia T3 e T4 em sangue, se estiver elevada. Em raros casos que se aumenta só o nível de T3. A concentração de TSH está muito diminuído, incluso ou por debaixo do limite de detecção. Quando existe a suspeita de enfermidade graves, o que pode apresentar? Pode observar anticorpos, antitiroglobulina, antimicrosomales e TSI positivo. Depois vai ter uma realização de uma gamografia tiroideia, que pode ajudar a esclarecer o tipo de função do bócio e assim enquadrar melhor o tipo de hipertiroidismo. Em outras ocasiões, é necessário fazer uma ecografia tiroideia para valorar a possível nodularidade. A outra pergunta seria: os sintomas mais habituais são? Os sintomas mais habituais são hiperatividade, nervosismo, irritabilidade, excesso de calor e sudoração,
palpitações cardíacas, perda de peso, incluso com o aumento do apetite. A pessoa está perdendo peso, mesmo com seu apetite aumentado. Diarreia, excesso de urina. Em las mulheres pode apresentar menstruação irregulares, pode apresentar temblores com pé úmida e caliente. E também aí o bócio. O bócio, o que seria? O bócio é um aumento da glândula tireoides que vai estar provocado pelo inchação na parte inferior do coelho. Pode aparecer também uma debilidade muscular. Pode ter uma alteração em los ojos, como os olhos que sobressalem, começam o lagrimeu e visão doble. Depois, quais são as causas de graves? Quais são as causas de graves? As causas da enfermidade grave se relacionam com a presença de anticorpos, que são estimuladores da tireoide, que ademais estimula o tireoides para que produza grande quantidade de hormonas tireoideas. É mais frequente em pessoas jovens e pode dar lá a aparição de olhos saltones, que são exoftalmos, e inflamação das pernas, mixederma. A outra pergunta é: qual é o pronóstico da enfermidade de grave? O pronóstico da enfermidade grave pode ter uma evolução oscilante com remissões temporais, se não se tratam. No bastante também, qualquer tipo de hipertireoidismo sem tratamento pode desembocar em uma situação aguda chamada de crise tireotóxica, que se caracteriza por uma desidratação, taquicardia ou arritmia cardíaca severa, insuficiência cardíaca e também pode afetar o estado de consciência. A outra pergunta é: quais são os possíveis tratamentos para um caso de enfermidade de graves? A primeira coisa vai ser que a prescrição vai ser por um endócrino, onde ele vai estar orientando de acordo com o quadro clínico de cada pessoa. E isso pode ser de 3 maneiras. Um deles são o uso de medicamentos antiroideus, como metimazol ou propitioracilo, os quais diminuirá a produção de hormonas de la tireoides e de anticorpo que ataca essa glândula. A outra seria o uso de iodo radioativo, que causa destruição das células de la tireoides, o que acaba diminuindo sua produção de hormonas. E depois uma cirurgia, que a cirurgia é para remover parte da glândula tireoide, para diminuir a produção de hormonas, sendo realizada em pacientes com enfermidade resistente ao tratamento com medicamentos. E também em mulheres embaraçadas, em pessoas com suspeita de câncer, e quando a tireoide se encontra agrandada e produz sintomas como dificuldade para falar, para comer. E ademais, pacientes com sintomas graves em los ojos pode necessitar de uso de colírios e pomadas para aliviar o mal-estar e hidratar os ojos, sendo necessário também que o paciente deixe de fumar e usar lente escura como proteção lateral.
A outra pergunta seria: cite possível diagnóstico diferencial para o estado de tirotoxicose. O diagnóstico seria LAEG, que se deve suspeitar antes dados clínicos de tirotoxicose, junto com dados bioquímicos de hipertiroidismo, TSH barro e tiroxina livre T4, ou triiodotironina de T3 alta. Em presença de signos patognômicos, bócio difuso com orbitopatia ou dermopatia, são necessários que haja outras provas para ser diagnosticada. Em ausência de estes signos, a determinação de anticorpo contra o receptor de TSH pode ser útil. A capacitação normal ou aumentada de iodo radioativo, raio com distribuição difusa em la gamografia também pode confirmar o diagnóstico e permitir distinguir a EG de outras causas de tirotoxicose. Outro seria a manifestação clínica. Vou falar um pouquinho sobre a manifestação clínica diagnóstica. Existem os signos e os sintomas que já falei, que seria o bócio, sudoração, nervosismo, palpitação, taquicardia, tremor. A maioria desses sintomas foi apresentada em meu paciente. Em outros estados mais tempranos da enfermidade, los que a dose de T4 livre não confirma a suspeita clínica, o que devemos fazer? Devemos solicitar a T3 total ou T3 livre, que vai estar elevados em todos os casos de hipertiroidismo. O anticorpo ele vai estar característica da enfermidade graves, que é o antirreceptor de TSH e TRAB. Foi feita uma investigação que a imunoglobulina não é necessária em maioria dos casos, já que o diagnóstico da enfermidade graves se basa em los lagos clínico clássico, que seria bócio difuso, hipotiroidismo, oftalmopatia e dermopatia, acompanhado de doses hormonais. A terapia tem como objetivo diminuir a formação e secreção de hormona tiroideia. Na atualidade, se utiliza 3 tipos de métodos terapêuticos, que são fármacos antiroideus, que seriam o tionamidas, a radioablação com iodo radioativo e iodo 131 e cirurgia. Os efeitos adversos mais graves são a hepatotoxicidade, hepatite farmacológica e los câmbios hematológicos, principalmente granulocitos. Neutropenia graves, quer dizer menor de 500 milímetros quadrados. A tirotoxicose é qualquer condição clínica resultante de um excesso de hormonas tiroideias em los tecidos, que pode ser causada por uma hiperfunção tiroideia, que seria enfermidades graves, que seriam bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico ou por síndrome de tirotoxicose, associado com uma função tiroideia normal ou alterada, como é a tirotoxicose factícia, que seria o uso abusivo de hormona tiroideia exógena, como em substâncias iodadas como rarábias e contraste radiológico. Em la tiroidites,
eudânio tissular libera a hormona tiroideia, que já está armazenada em la produção ectópica de hormonas tiroideia. E acá quero comer minha apresentação. Muitas graças por sua atenção. Buenas noites.